Clareira da Palavra começando e hoje nós estamos aqui com as defensoras invadindo, estreando em grande estilo e com chave do céu, porque a gente está recebendo uma preciosidade do reino de Deus hoje aqui, Maiara Lopes. Oi, gente, maravilhoso paz demais, do Senhor. paz do Senhor. Muito bom, as defensoras da casa, pastora Vivi, pastora Nani. Oi, e a gente tá aqui hoje para falar um pouquinho sobre um tema específico que é a sensibilidade ao Espírito Santo. E eu quero começar compartilhando uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Maiara participou indiretamente, não sabia até há pouquíssimo tempo, não sabia que tinha participado dessa experiência, mas para dar sentido a tudo que a gente vai conversar aqui hoje, eu vou contar um pouquinho muito rapidamente para vocês o que aconteceu. Nós estivemos participando de uma conferência no Espírito Santo há alguns meses, o ano passado, se eu não me engano, final do ano passado, com o pastor, profeta Vitor Hugo, nosso amigo que a gente ama demais. E nós estávamos lá, e eu já contei isso aqui na igreja, Maiara, contei domingo passado, né? Foi a primeira vez que eu falei disso, porque eu estava ministrando exatamente a respeito desse tema da intimidade com o Espírito Santo. E eu estava lá nessa conferência, e eu sentada e muitas pessoas, milhares de pessoas ali naquele ambiente, e o Espírito Santo falava para mim: fica de pé na cadeira. Fica de pé na cadeira. E quem me conhece sabe que isso pra mim não é fácil, ficar de pé numa cadeira com uma multidão sentada. E eu resisti bastante àquilo, mas chegou um momento que eu compartilhei com meu esposo. Olha, o Espírito Santo tá me pedindo pra subir na cadeira. E agora? E ele é muito mais discreto do que eu. E ele diz: será? Aqui? E eu falei, e eu não conseguia me concentrar em mais nada do que estava sendo falado lá. Eu só ouvia essa voz: sobe na cadeira, sobe na cadeira. E eu combinei com meu marido, falei, então no próximo louvor eu vou ficar de pé na cadeira, porque aí, né, vai ser mais discreto o acontecimento. E então foi o que eu fiz, esperei o próximo louvor, e quando começou a cantar o louvor, as pessoas em pé, eu segurei a mão dele e subi na cadeira. Quando eu subi na cadeira, eis que aqui na mesma fila, só que do outro lado, sobe mais uma na cadeira comigo. E eu... Quem será? Não estou sozinha nessa loucura. Eu olho e eu não conhecia ainda a Maiara até aquele momento, mas eu vi uma moça em pé na cadeira do outro lado e eu falei: Jesus, obrigado, não tô sozinha. E foi um momento muito marcante, que ali naquele momento o Vitor Hugo foi usado para trazer promessas lindas que eu aguardo no Senhor, um cumprimento de cada uma delas que eu recebi aquele dia. E em seguida ele falou coisas maravilhosas também com você. E uma das coisas em comum ele disse, né, bispa, foi o Espírito Santo que te pediu para subir nessa cadeira. E quando ele falou com você, ele falou que foi o mesmo impulso, o Espírito Santo, Maiara, te pediu para subir nessa cadeira, e fez promessas lindas para Maiara naquele dia e disse: agora, Maiara, você vem cantar. E, uau! Eita, glória! E foi de surpresa mesmo, e a Maiara foi cantar e a conferência foi abaixo. Foi um momento muito sobrenatural, muito surreal da parte de Deus. Então eu quis trazer esse testemunho para esse início de conversa, para dar sentido ao que nós vamos falar. Que importante, né, Maiara? Ser sensível à voz do Espírito. E ela estava me contando um pouquinho antes aqui como foi chegar lá e o que Deus tinha planejado para fazer. Conta pra gente aí. Diretamente de Xerém para falar com vocês. De tá? Xerém, que delícia! Delícia! Ai, isso foi no ano passado, né? Foi. E eu estava no meu momento de oração e eu tinha pedido uma coisa para Deus. Falei: Senhor, eu quero ser profeta, eu quero ser usada pelo Senhor. E durante a madrugada o Espírito falou para mim: você não disse que ia ser profeta das nações? Então os profetas têm que estar... Você tem que estar na geografia profética que os profetas estão. Falei: mas aonde? Que geografia é essa? Que lugar é esse? Quando eu abro o meu Instagram, havia um convite, né? Um anúncio do Vitor Hugo falando sobre a Prophetic Conference. Só que aí vinha o problema, eu não tinha dinheiro. Eu trabalhava, fui pro meu trabalho, mas eu não consegui trabalhar. Eu passei o dia inteiro pensando naquilo. E voltando pra minha casa, o banco me oferece
um cartão de crédito. Meu Deus. Quando ele me falou o valor, eu tomei um susto. Eu falei, quanto? Passei no trânsito mesmo os dados. E mais interessante é que quando eu cheguei em casa do trabalho, eu disse pra minha mãe, Deus falou um negócio comigo. Deus falou um negócio comigo sobre você também. Falei, mãe, Deus mandou e tá num lugar, uma coisa meio doida. Eu acho que eu tô ficando meio maluca. Ai. Deus mandou ir pro Espírito Santo, como assim? E ela falou assim, Mayra, Deus disse pra mim que você tem que cantar em tal lugar. E era nesse mesmo evento. Jesus. E aí não tinha condições, o cartão apareceu, chegou em 2 dias. Surreal, correio. Surreal, não. Correio. Em 2 dias o cartão apareceu. Surreal. E eu comprei, dei um jeito de comprar minha ida da minha mãe, passagens, todo o resto. E nós fomos. E foi uma coisa muito marcante de Deus pra nossa vida, porque naquele dia Deus usou Rony Oliveira. Sim. Para falar acerca de promessas. E eu tinha acabado de viver uma experiência linda com Deus, porque eu estava vindo de um evento muito grande. E quando eu cheguei no hotel desse evento, eu disse para Deus, Deus, só o Senhor podia ter me colocado aqui. Tu é muito fiel. E a minha oração só dizia isso. Senhor, como tu é fiel. Eu sou a filha da Aurinha. A gente veio de Xerém, gente. Xerém é o fim do mundo. É o que as pessoas dizem. Depois de Xerém não tem mais nada. O vento faz a curva em Xerém. E Deus falou isso. E dizia, hoje eu te projeto para as nações. Foi. E aí eu lembro que alguém me deu a mão. Eu não sei quem foi. Em um impulso eu subi Meu Deus. no banco. Logo em seguida o Vitor Hugo pegou a palavra para falar sobre isso. E eu nem sabia que a bispa tinha ficado em pé também nesse horário. Foi. E eu sei que Deus lá falou muitas coisas que eu venho vivendo hoje. E não perca a promessa de vista, que é uma música que a gente lançou recentemente. Inclusive, foi um cumprimento do que Deus tinha dito naquele dia. Meu Deus. Então são coisas lindas que acontecem na nossa vida a partir do momento que a gente resolve ser sensível à voz de Deus. Uma promessa que você tá vivendo hoje por um impulso, porque Deus queria falar pra você aquele dia o que ele ia fazer. E vocês na mesma fileira, gente. Vocês me Eu conhecem. falei, gente, o Espírito Santo uma passou conexão. por aqui, porque literalmente no meio daquele monte de Meu gente, Deus. nós duas estávamos de pé nas cadeiras, e conexão foi a do coisa céu. mais linda que eu vivi, Meu Deus. né? Como é que pode, né? Olha o tempo que levou, tá, gente, pra gente se encontrar. Isso foi no ano passado. Foi. Gente. Foi. Outubro, né? Foi por isso que quando surgiu a possibilidade da Mayara estar com a gente aqui hoje, já ela vai ministrar aqui na Igreja DNA. Quando surgiu a possibilidade dela estar aqui, eu falei, não, ela tem que estar, porque a gente já tá ligada Ela por tem uma que estar. uma conexão aí de algum momento do céu, e essa agenda tinha que acontecer. Em algum momento essa agenda tinha que acontecer e Deus escolheu hoje. Mas como é importante, né, gente, estar sensível. Eu também, aquele dia, eu precisei ter muita coragem pra subir naquela cadeira, mas as coisas que eu ouvi ali, e eu já vi o cumprimento de alguma daquelas promessas acontecendo na minha vida, mas o Espírito Santo precisava que a minha sensibilidade fosse suficiente pra ouvir a voz e subir na cadeira. Por quê? Porque é loucura do Espírito Santo, mas ele quer saber se você reconhece a voz dele, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque estar sensível à voz de Deus normalmente parece loucura. Porque quando Deus te faz uma proposta, você escuta o que ele tá falando e você pensa assim, vão pensar que eu sou doido. Como é que eu vou fazer isso? Pois Faz sentido, tem coisa que não Se a faz gente nem for parar pra sentido. pensar no chamado de Deus para Abraão, uma voz diz para ele assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela. E vai, né? E vai. E vai. Pra onde? Nem direita, Vai, nem só esquerda, só vai. Pra um lugar que eu vou te mostrar. Agora você imagina os familiares de Abraão ouvindo isso. Estou indo. Pois é. Porque eu ouvi uma voz. Foi exatamente o que aconteceu. Eu tô saindo da minha geografia. Isso é interessantíssimo, porque o Espírito Santo prepara geografias Eu ia para perguntar abençoar o seu exatamente povo. isso. Você já tinha sentido essa geografia se aproximando? Foi a sua primeira vez nessa conferência, como você falou. Como é que é isso dentro de você? Foi a Você primeira sempre vez. ouvindo o Espírito Santo? Tirou e aí, do lugar. tirou daqui para pôr para cá, daqui para cá, para cá, para cá. Como é que é isso? Você está dentro da geografia hoje. Essa geografia profética que o Senhor te chamou. Isso é engraçado.
Porque no princípio parecia loucura, mas quando a gente começa a viver, o bom é que Deus não revela pra gente qual é o processo. Verdade. Ele fala o propósito. Senão a gente corre rapidinho. Porque se Deus contar pra gente qual é o processo, a gente desiste no meio do caminho. Se falar assim antes, você vai subir na cadeira. Não vou mais. Não vou não, eu nem vou na conferência. Ele só disse pra mim, você precisa estar na geografia profética que os profetas estão. Sabe por quê? Porque se uma coisa que eu aprendi é que a unção que você admira, você atrai. Isso, verdade isso. também. A unção que você admira, você herda. Sim, verdade. E tinham vários profetas que eram referências reunidos num lugar só. Não, era surreal aquele ambiente. Então aquele lugar já tinha uma liberação profética por si só. Então, as palavras que eram lançadas... Eu tenho aprendido isso no ambiente profético. Palavras que são lançadas viram decretos. São decretos. Então Deus já tinha me visto lá. Quando ele falava pra mim, no tempo presente, olha, você tem que estar onde os profetas estão, parecia uma loucura, porque eu não tinha dinheiro, Sim. Nossa, eu não tinha recursos. meu Deus. Mas se tem uma coisa que a Bíblia fala é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus não é irresponsável, é uma coisa que eu sempre falo nas pregações. Quando ele chama alguém, ele prepara o caminho por onde essa pessoa vai passar. Verdade. Se ele aponta, ele paga a conta. Exatamente. Já dizia Tom Molinari. Tom Molinari. Não, me diga-se de passagem a fatura do cartão. Ai, agora, então. Pagou. E foi muito interessante porque quando eu saí daquele lugar, muitas coisas se desataram a partir dali. Quando eu voltei dali, uma gravadora me ligou. Uau! E foi uma mesmo. das promessas que você recebeu E foi uma lá, das promessas que eu recebi lá. Foi. Só que eram coisas que Deus já vinha falando há muito tempo. E Por que cada não vez podia fica- ser na sua casa a promessa? Né? Porque Por que existe- Deus não... Porque a sua casa é uma casa de profetas, né? Por que a promessa não podia ser feita ali? Porque você precisava estar em outro. Ouvi a voz de Deus lá e foi o que ele falou com Jeremias. Desce a casa do oleiro. Peraí. Lá O fala Deus que falou com Jeremias, depois que ele desceu, não poderia ter falado Não com ele? poderia. É verdade. Acontece quando a gente se torna sensível à voz do Espírito, ele nos conduz aos lugares certos para ouvir a voz dele da maneira certa. É verdade. Para que não haja interrupção na comunicação entre o céu e a terra. Verdade. Então, às vezes, Deus muda a gente de lugar e a gente não entende por quê que Deus está movimentando as peças da nossa vida. É porque, na verdade, o lugar que ele quer nos colocar vai exigir de nós uma postura de ouvir a voz dele e hoje está disponível. É verdade. Deus não está procurando alguém que sabe, Deus está procurando alguém disponível para ouvir a voz dele e ao encontro do que ele tem para nós. Então eu tô aqui, ó. Quero esse culto logo, meu Então eu tô Deus. aqui. Virou Oh, glória a Deus. Gente, é um podcast, mas Deus tá aqui. Então, eu já sinto a presença de Deus para liberar isso para vocês. Deus não está procurando gente que sabe, Deus está procurando gente disponível. Então as defensoras estão aqui. Deus não chamou pessoas capacitadas. Ele fez um convite. Vocês querem ser defensoras da proposta que eu tenho para vocês? Da proposta que eu tenho pro Evangelho de Cristo, para mulheres cheias do Espírito Santo. Vocês querem levar essa bandeira, colocar ela à sua frente, defender elas e chamar todo um povo para fazer parte com vocês? E aí tem que ter alguém disponível para ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, eu até quero, mas eu não sei como. Eu até quero, mas eu não tenho dinheiro. Eu até quero, mas eu não sei falar. Eu até quero, mas eu não tenho recurso. Não tem quem me ajude. Mas aí não se preocupe com isso, porque no meio do caminho, assim como ele fez com Moisés, ele sempre levanta um Arão e Ur que vão estender as suas mãos para que tudo dê bem, para que tudo corra bem, para que tudo dê certo. Então a gente está aqui num podcast de defensoras e ouvir a voz do Espírito sempre será a melhor escolha da nossa vida. verdade. É verdade. É verdade. Meu Porque Deus. o Espírito conhece o futuro. Ele sabe por quais caminhos você pode passar e por quais você não pode. E é por isso que tudo que o rei da Síria planejava na câmara de dormir, Deus usava um profeta que era sensível à sua voz para dar livramento a Israel. É verdade. Quando existe alguém sensível à voz de Deus, uma nação é livrada do perigo. Aleluia. É isso. Quando existe alguém sensível, Deus não precisa que o mundo inteiro esteja ouvindo. Ele precisa que tenha alguém disponível para ouvir a sua voz e disposto. Porque se tem um disponível, uma nação é alcançada. Sim. Se tem um disponível, uma casa inteira é livrada. É verdade. Aleluia. Imagina, Abraão, sai. Eu ia falar dele agora. Uou, mas Sai. peraí. O que tu queres comigo, Senhor? Eu não posso te revelar Só vai. o processo. Eu vou te mostrar o lugar. Você aceita a minha proposta? Confia. Confia, São vamos. passos de Só fé, né? Vamos. Isso é uma Ali coisa... você tem que estar. O tem que o Senhor deu pra você, você tem que estar.
Já é você vai estar. Só se move pra Já é aquilo. um decreto, pega já esse foi um começo e decreto, vai. né? A É um geografia caminho, né? profética que Deus tinha para Abraão era Canaã. Meu Deus. Meu Deus. Era um lugar que manava leite e mel e que toda descendência de Israel alcançaria aquele lugar por herança. Deus falou, eu olhei pra você e eu já determinei um povo. Tem mais. Quem escuta a voz de Deus tem uma sentença do céu liberada sobre a tua vida, uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem mais. Aqueles que te abençoarem serão alcançados pela bênção que está sobre a tua vida. Peraí, Senhor, não vou precisar fazer nada por eles, não, porque você ouviu a minha voz. Quem quiser estar perto de você será abençoado pela bênção que eu liberei pra você. Porque quem escuta a voz de Deus, a bênção de Deus acompanha. Por isso que Salomão vai dizer, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. É verdade. Peraí, todas as coisas vão contribuindo para que aquele momento culmine. Tem mais, Abraão. Quem se levantar contra você, a minha mão amaldiçoa. Meu Deus. Quem quiser te amaldiçoar, será amaldiçoado. Por quê? Porque você resolveu ouvir a minha voz. E isso é tão sério que ele é o pai da fé. Mas quando Abraão escuta a voz de Deus, ele vem de um povo pagão e politeísta que servia vários deuses. Como discernir um Deus que não tinha corpo, não tinha imagem, mas tinha voz? É verdade, meu Deus. É muito forte. Como discernir um Deus que os povos pagãos não conheciam e não falavam dele, mas falou com Abraão e disse, sai. Peraí, é porque essa voz era diferente. É verdade. É porque a voz de Deus estremece a alma da gente. Verdade, é verdade. A voz de Deus nos dá a certeza de que a mão dele acompanha a voz dele. Oh, glória! Muda a nossa vida num impulso. É verdade. Um É impulso. verdade. É a voz que muda a nossa Meu história. Muda, É a muda voz tudo. que muda a nossa E história. isso nos mostra que nós não somos guiados por emoções, mas somos guiados por fé. Aleluia. Porque se a emoção nos guia, quando as coisas começam a dar errado, a gente quer voltar atrás. É verdade. E assim E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra, a voz de Deus gera fé, né? Pra Assim se como mover. Abraão ouviu a voz de Deus, depois ele só queria ouvir a voz de Deus. Ele ia lá pro monte fazer o sacrifício. O Senhor não vai falar comigo? Meu Deus. Mas que O Senhor isso? não vai falar Ele levantava comigo? altares para esse Deus. Porque ele dizia, peraí, tem que ser coisa diferente pra esse. Esse Eu preciso aí atrair esse diferente. Deus aqui pra minha presença, Você né? Eu entende? preciso que ele E venha. trazendo para os nossos dias de hoje, às vezes a gente tem que subir na cadeira É verdade. para chamar a atenção. Você foi Obedecer ao impulso. E subir na cadeira e sair correndo no corredor. E é muito doido, porque a bispa ouviu, né? Pra ela subir. Sim. Já a Maiara subiu no impulso. Alguém segurou minha Você mão vê, pra que eu alguém Meu Deus, subiu me mandaram ela. subir. Que loucura. Na verdade, eu acho que Deus Comandos usou ali. alguém pra me mandar subir pra que você se sentisse segura no que Deus estava falando com você. olha, obrigada, Jesus, Deus. porque ele me conhece. Entende? Porque, olha só, na verdade, a loucura de Deus confunde a sabedoria humana. É verdade, verdade. Meu Deus. Peraí, o que Deus está falando não combina. O que Deus está falando é loucura demais pra mim. É Deus pegar um tímido e dizer pra ele, deixa a timidez de lado pra ouvir a minha voz. É. Meu E aí tem que ser louco o Com suficiente certeza. pra deixar os conceitos, o que se sabe. E a expectativa que a gente gera em torno, né, também desse encontro com a voz de Deus, com a voz do Espírito Santo, quando a gente tem esse acesso, porque eu tava ali com muita expectativa. Eu queria muito ouvir algo direcionado, como todo mundo, como todas aquelas milhares de pessoas que estavam ali, porque era um ambiente cheio de profetas, uma atmosfera surreal que estava naquele lugar. Todo mundo tinha aquela expectativa, né? E essa expectativa gera esse encontro. A expectativa mexe com o coração de Deus. Porque Gera esse Hebreus vai ponto. dizer o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem Mas espera. e a prova Das das coisas que se esperam. Expectativa é esperar que alguma coisa vai acontecer. Meu Deus. A expectativa mexe com o coração de Deus. Quando Deus falar alguma coisa pra você, crie expectativas em cima daquilo. Sim. Porque ele vai dizer, tem alguém esperando em mim de uma forma diferente. O coração Imagina isso, Aleluia. depois de ouvir sobe na cadeira, o que você Aleluia. fica? Com uma expectativa, que sabe? O que Se eu vai obedecer, sair Deus daí, vai né? fazer alguma coisa.
Se eu me colocar nesse lugar, eu não posso sair daqui sem subir. Porque E o bom é que ele surpreende as nossas expectativas. Meu Deus, acho que você nem esperava. Não, de jeito Meu Deus, nenhum. nem você. Claro que não. Meu Deus, Claro que não. loucura. Mas eu saí de lá tão agarrada ao que Deus tinha falado. E foi imediato, porque eu já comecei a viver naquela mesma Deus. semana que eu voltei. Meu Deus. E o mais louco, a hora que ele falou pra você, Graças você a tem Deus. que estar. Ele não falou você vai estar, porque tem hora que Deus fala você vai esperar. Você vai estar, algo que Deus vai fazer. Mas nesse caso ele falou, você tem que estar. Então você entendeu, eu preciso me mover pra algo que o Senhor tá me falando. E a sua voz foi, suba na cadeira. É que as promessas de Deus Preciso me são assim, mover. se atentamente ouvires É, a voz do Senhor teu Deus, meu Deus. tendo cuidado de fazer tudo conforme Ele vos ordena. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bispa, gente. você do já céu, ouviu a que voz de Até Deus? amanhã é dia aqui. Você já ouviu a voz de Deus e, tipo, não obedeceu? Tipo, uma loucura dessa? Algum impulso É. desses, eu já devo ter passado por alguma dessas na vida, não me lembro. Mas deve ter tido algum momento que eu achei, não, isso é coisa da minha cabeça. A gente tem nessas Sim. dúvidas, isso é coisa da minha cabeça, não é Isso é o possível. principal, coisa da minha cabeça é o que a gente mais Não é escuta. possível que Deus esteja me E você? pedindo isso. Já ouviu e falou, não vou fazer isso. Várias vezes. Várias vezes, vai. Joga na mesa, vai. Gente, quem que nunca fez isso? É verdade. A gente tem essa, não, isso é coisa da minha cabeça. E se a gente não faz, a gente nunca vai saber Ou se então isso a era gente coisa fala da pra Deus cabeça, assim, né? Senhor, usa outro. É verdade. Dá uma Mas confirmação. depois dá um Senhor negócio. mesmo, Ai, Traz gente. aquele irmão, eu quero aquele irmão pra vir orar comigo. Se não for o for Senhor ele, mesmo, Usa se for o outro Senhor pra lá. mesmo. E aí, infelizmente, a gente tem que Põe ver. algodão, tira algodão, molha, desseca, né? Ah, sabe o que eu vou ser muito sincera? Eu acho que, analisando a Bíblia, eu, se fosse Moisés, a minha maior decepção ia ter que ser vendo outras pessoas terem que ouvir a voz de Deus, que deveria ser pela minha vida, Meu Deus. através da boca Que de outro. frustração, gente. Nossa. Imagina? Saber que Deus tinha Porque isso Deus pra disse você, pra ele, você... "O Deus, eu fiz a boca." Deus já tinha dito pra ele, meu filho, seu problema pra falar, sua debilidade não seria empecilho nenhum pra mim. Quem fez a boca fui eu. Nossa. Agora você imagina você ter que passar uma vida inteira ouvindo Deus e tendo que transmitir o que Deus falou pra você, pra que outros transmitam ao povo. Peraí. Sendo que, na verdade, Deus disse, eu queria que você fosse usado. É verdade. E aí você vai ter que ficar sempre convivendo com aquilo. Sim. Não. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Deus falar alguma coisa acerca de alguém e dizer, não, usa outro. E aí, quando eu olho pro lado, Deus levanta outro profeta Ah. e faz o que eu deveria ter feito. Não, era eu. Calma, que eu tenho também. fala só metade, a outra metade eu e já falo. aconteceu Então, comigo, usa dá lá da um- frente e ai. ainda fala pra você ouvir que exatamente o que ele tinha falado com você é o que ele tá usando o outro pra dizer assim, você precisa aprender a ouvir mais a minha voz e reconhecer quem é o Deus que você serve. É verdade. Olha, depois Meu da Deus. cadeira, eu não recuso mais nada. O que Deus me mandar fazer, eu Isso tá faço. gravado. Ela falou que se Eu o Espírito faço. Santo pedir pra ela... Se me mandar plantar bananeira, eu planta saio bananeira. plantando Ai, Espírito bananeira. Santo. Gente, crente é doido, tá? Crente é tudo doido. Mas você sabe que Diferentão. tem uma história sobre isso. Até a gente tava conversando essa semana. Foi Alguém domingo, contou né? essa história de uma moça Sim. que tava dirigindo na estrada. E o Espírito Santo disse pra ela, você vai entrar em tal comércio e vai plantar bananeira. Na frente desse comércio. Na Uau, frente desse é. comércio. E ela resistindo àquilo, mas é aquele ímpeto do Espírito Santo que quem Não dá. tem a intimidade com ele não resiste. Pois ela foi, entrou no comércio e plantou bananeira dentro do comércio. Quando ela plantou bananeira, ela esbarrou em algumas latas que estavam lá, Sim, derrubou tudo. Enfim, foi o caos, né? Mas tinha uma moça dentro daquele comércio que disse que ia se suicidar. E ela disse assim, nem que o Senhor mande alguém aqui plantando bananeira. Uau. De hoje não passa. Eu não desisto disso, de hoje não passa. E quando ela vê, tem uma mulher Uma plantando doida. bananeira. Quer mais sensibilidade do que isso? A voz do Gente, como é Espírito que se explica Santo. Deus? Não dá. Não tem como. Não, a Porque gente era não um é gente, sinal. não. E às Deus vezes não é uma gente, coisa não, que é. parece tão boba, A sabedoria plantar humana bananeira, se a vida confunde de com alguém isso. dependendo daquilo. Era um Meu, sinal que aquela coisa moça louca. precisava. Era o que ia conversar com ela. Meu Deus. Pra Porque você foi ver a oração seriedade que de ela ouvir a voz de fez. Deus. né? Seriedade, uma vida. Tem pessoas que estão morrendo porque nós estamos nos omitindo de fazer o que Deus nos manda É fazer. verdade. Meu Deus. Isso é muito sério. Tem pessoas que estão perecendo porque nós não queremos dar ouvidos à voz de Deus. Isso é sério. Muito sério.
Meu Deus. E Deus sabe que você é capaz de fazer o que Ele tá pedindo. Porque a gente falava sobre isso, essa moça. Se o Espírito Santo te manda plantar bananeira, você sabe plantar bananeira? Eu não. A maioria Eu de também nós não sabe plantar bananeira, mas... Só uma estrelinha. Eu pego uma folha de bananeira e vou, serve assim. Mas, pastora, o Espírito Santo sabe Meu pra Deus. quem ele pede, ele sabe. É Você é verdade. capaz de... Eu sei que você sabe plantar verdade. uma bananeira. Vai lá e planta Faz o que uma você bananeira. pode, né? É algo que você consegue É né, uma cumprir. loucura, mas era a linguagem de Deus Meu para aquela Deus. moça naquele momento. Como a gente precisa disso, gente, dessa sensibilidade real com a voz do Espírito Santo. E essa disposição E isso é só de intimidade se com mover, ele, meu é só Deus. saber reconhecer essa voz. Essa voz que tá me mandando plantar bananeira, eu conheço. E se eu não plantar essa bananeira, E às vezes é tão pequeno, eu sei o né, que vem pra por quem- aí. E pra quem faz, às vezes é uma coisa tão pequena, mas pra quem ouve, né? Comigo já aconteceu também. Às vezes eu orando uma palavra específica em oração e a pessoa no meio da oração por mim, ela dizer aquela palavra, era aquilo. Pra ela foi mais uma palavra no meio do que ela disse, mas Pra aquela ela não tem palavra sentido. pra mim Não tem sentido nenhum. pra explodiu quem o meu tá coração. entregando a Era verdade. aquilo que, né, explodiu no meu coração. Era aquilo que eu esperava, foi a conexão, aquela palavra, né? Então, às vezes, um negócio tão pequeno pra gente, dentro do coração da pessoa, é uma explosão. É verdade. É uma transformação. Meu Deus. E a proposta dessa conversa aqui hoje é realmente encorajar quem estiver ouvindo a buscar essa sensibilidade com a Isso. voz do Espírito Santo, porque ela É está verdade. disponível para quem quiser. É o desejo, a expectativa, é a fome e a sede dessa voz que vai fazer com que ela chegue em você, né? Eliseu, quando ele tem a oportunidade de pedir qualquer coisa da herança de Elias, Sim. ele diz: eu quero porção dobrada do espírito profético que está sobre você. Sim. Ele sabia o que estava pedindo, ele sabia que começava tudo no relacionamento com aquela voz, com É aquele verdade. espírito. Então a voz está disponível. O que vai gerar essa comunhão é o véu. É o nosso coração ser desnudado, né? Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, acho que lá pelo capítulo 3, ele vai fazer uma defesa ao relacionamento mais íntimo, né? Porque aquela igreja estava ela estava certa de que o relacionamento dela com Deus estava nas possibilidades dela, nas forças dela, né? Na realidade dela. Na realidade dela. E Paulo vem falando para eles: vocês têm um véu que está sobre o coração de vocês. Vocês precisam deixar que esse véu caia, porque é o Espírito Santo. O relacionamento com Deus não é esse, é o Espírito Santo. E tem gente que tem crente que vai passar pela vida Sem conhecer. sem esse acesso, que é tão simples, que é tão disponível. Essa é a palavra do Espírito Santo. Ele é disponível. Às vezes as pessoas... eu já ouvi algumas vezes uma pergunta: qual é a versão da Bíblia que você lê? Sim. Qual versão da Bíblia você está usando? Porque eu já li a Bíblia tantas vezes e eu não consigo achar o que você ministrou hoje. Eu não consegui entender o que você trouxe hoje, né? Então não é sobre a versão da Bíblia que você lê, é sobre o véu do coração, é sobre ter um véu no coração, ter um véu no entendimento, porque ler a Bíblia sem a companhia do Espírito Santo vai te trazer muito mais dificuldade mesmo para descobrir os mistérios da palavra que estão contidos dele. Então, mais do que uma versão da Bíblia, é sobre o que o Espírito Santo está dizendo através daquela palavra. É aí que os mistérios são revelados. Então, está disponível. Essa voz está disponível para nós, está disponível para você. Amém. Que está ouvindo aí. Esse podcast tem essa missão, te encorajar a reconhecer essa voz. Então, essas loucuras que eu tô sentindo, essas loucuras que eu tô ouvindo, é do Espírito Santo? Sim, é do Espírito Santo. Se ele te mandar subir na cadeira, bora subir na cadeira. Vai se movendo, né? Se Se move pra Se move aquilo. em direção à Se voz de move Deus. em direção à voz. Eu acho que muitas pessoas perdem a oportunidade, a gente tem falado muito sobre oportunidade, né? Oportunidade de ter um relacionamento, de conhecer o Espírito Santo, porque vem sem expectativa pro culto. Ou porque tem Só numa coisa medo. normal. As pessoas são mais consumidoras, na verdade. Nós estamos numa geração de crentes completamente consumistas, né? Assim, Sim. 70% E das você pessoas vêm pergunta, esperando consumir alguma coisa daquele culto.
E porque às vezes não experimentou a experiência de você também fazer parte de algo que Deus está fazendo. Porque quando você obedece, você entendeu que aquela voz que você ouviu era de Deus, não tem o que pague. Você fala, era Deus mesmo. Que bom que eu obedeci. Era isso mesmo. Ainda bem. Ainda bem que deu Sabe, certo. cada apelo que a gente ouve, né? Cada louvor, cada momento que a gente tem, a gente quer grudar naquilo, não quer sair mais. Aí você vê as pessoas... Sabe o que é engraçado? Sabe? Quem vem pro culto com muita expectativa, às vezes o louvor não foi nem tão bom. É E a verdade. pessoa tá lá. Mas verdade. ele tá com tanta sede daquilo, tanta verdade. expectativa no que Deus vai Verdade. fazer por ele, É verdade. que ele não tá preocupado com isso. Pra ele é mais importante o que Deus tá transmitindo através da letra do hino. É verdade. Ele tá buscando Tá cantando aquelas verdades. ouvir a voz de Deus ali, Isso. né? No que tá sendo oferecido no momento. E aí uma você abertura, percebe tudo. que o culto não é prestado aqui, o culto já vem preparado de casa, que É você só verdade. entrega o que você preparou. isso. É verdade. Você só reflete o que você vive o tempo todo, a semana toda. Essa é É a uma verdade. entrega, culto é uma entrega. Meu Deus. Você faz uma entrega pra ele. É colocar E é o alabastro individual no também, né? colarzinho, né? E atrair a presença. Porque você vê que às vezes no mesmo ambiente, alguns sentem, outros não. Sim. Porque alguém atraiu a presença. Ele, quando você adora, ele vem. Ele vem para ser adorado. Então, É verdade. se você prestar culto no seu lugar, ele vai Alguém vir. Às vezes não vem carregou. aqui, porque aqui não prestou. Mas aqui prestou, aqui derramou. Então aqui recebeu. Alguém tá carregando. Alguém tá tem jeito, carregando, alguém tá atraindo a carregando essa presença. Eu quero atrair a presença, meu Deus. Isso aí. Isso. Ah, gente, que papo maravilhoso, Vai acabar gostoso. já? Tem Gente, pauta, hein? tem Tem pauta. Tem Tem pauta que não voltar acaba mais nunca, porque vezes, falar do Maiara. Espírito Santo. Maiara Lopes. Maiara Tem que voltar mais Lopes, como vezes. diz nosso amigo. Que tal? Ô, Vitor Hugo, eu te amo. Ah, gente. Demais. É, foi Faz um momento tudo. muito especial e marcante para nós. Que você possa viver esses momentos aí. É isso aí. Depois você procura no YouTube o hino Não Perca a Promessa de Vista. Porque ele é uma profecia cantada. É o que eu costumo dizer. Este hino é uma profecia cantada. Amém. Porque independente da situação que você está vivendo, quando você entende o que Deus falou para você, não importam os ventos, não importam as circunstâncias. A palavra que Jesus liberou é suficiente para te levar ao lugar de destino. Chega lá meu por Deus. ele. É Quem tem uma verdade, promessa meu tem um Deus. destino. É verdade. Se você tem uma promessa, você tem um destino. Não deixe a sua esperança morrer nesse tempo. Aleluia. Amém. Aleluia. Maiara, obrigada. Que maravilha ter você aqui. A gente vai ter o privilégio falar de ouvir mais. Desculpa. Porque já ela vai pregar aqui na DNA. Mas eu já quero agradecer demais, viu? A sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. É um vínculo que a gente cria. E eu tô muito feliz em conhecer mais uma das nossas defensoras do Reino de Deus. Glória Muito a Deus. obrigada. E tem uma defensora Obrigada. escondidinha. Tem a Sheilinha lá. Sheilene tá Que aqui, lá, gente. guerreando por nós. Ela nem tem mistério hoje. Não falou mistério. Segurou o mistério hoje. Ó, ela vai vir. Vem aqui. Vem, Sheila. Vem falar oi. Aqui, seus cholaus, olha só, chorando. Gente, a gente fez um acordo, Sheila. Gente, a Sheila, te contar uma coisa pra você. Que coisa Sheila fez mais uma promessa e linda. falou: não choro mais. Ai, Jesus não tocou. tem aqui, ela já tá chorando já. Ela chora por tudo, gente. Não, toda vez que ela fala, Quebrantada. eu sinto muito Deus falando. Amém. É verdade. Glória a Entendeu? Deus. Não é só pra mim. Eu sinto que Deus está falando com muita gente aqui. É verdade. Glória a Deus. Isso que é muito bom. Transbordando, né? Eu não sou egoísta a esse ponto de dizer assim, Deus só está falando comigo, não. Não, O Senhor é está falando em verdade. cada coração. É de verdade. cada E eu estou emocionada. Que coisa mais linda. Ai, gente, Sheila viveu. Isso aqui é a pauta para outro dia, né? Porque Sheila acompanhou as promessas desde pequena É. e hoje está vivendo Por isso que parte ela do fica assim, cumprimento. né? Na Meu verdade, Deus. é só o início do que Deus ainda vai fazer. É verdade. O que Deus irá fazer? O que Deus irá fazer? Ele não desistiu, ainda está de perto desse vento, não impedirá o que Deus irá fazer. Você foi escolhido para vencer. Não perca a promessa de vista, não deixe a esperança morrer. Você não vai parar, é só o começo da história, não pare de adorar. É só o começo da história. Gente, Deus abençoe. Fica com essa porção. Sai
aí, Beijo. corre ouvir o louvor da Maiara, Não tá lá perca no a promessa. YouTube. Não Não perca a promessa. promessa. Se enche de Deus, ouve a voz dele e não perca a promessa por nada. Deus abençoe sua vida. Beijo. Até o próximo. Beijo, gente. Ah, Deus beijo. abençoe.